bendizer e exaltar o seu santo nome na beleza da tua santidade. Glórias a Deus, irmãos. Quando eu cheguei aqui, o Senhor, através da leitura do louvor da minha esposa e através da leitura qual a Tawane, ela leu, o Senhor colocou aqui algo no meu coração através do Espírito Santo. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Glórias a Deus. Eu quero estar lendo, irmãos, Mateus capítulo 14. Glórias a Deus. Versículo 25. Glórias a Deus. Depois eu vou estar lendo o mesmo versículo em Marcos. Glórias a Deus. Todos os irmãos acharam? Amém. Mateus 25 diz assim: e na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E Marcos, irmãos, capítulo 6, versículo 48, diz que, e vendo-os fatigado de remar, porque o vento lhe era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles andando sobre as águas e queria passar-lhes adiante. Glórias a Deus. Estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra, glórias a Deus, a qual está registrada nos três evangelhos dos quatro, irmãos. E o que me destaca aqui na leitura de Mateus, que Mateus ele nos deixa bem explícito aqui o que aconteceu, mas Marcos ele dá alguns detalhes, a respeito deste assunto. Glórias a Deus. E quando ali eu estava meditando em minha casa, glórias a Deus, o Senhor ele me fez ir em Marcos e também ler aqui para os irmãos, que diz que Jesus estava vendo os discípulos fatigados, cansados de estarem remando e não conseguir chegar no local a qual eles tinham que chegar, porque o vento vinha ao contrário deles, empurrando para trás. E quando eu li esta palavra, eu vejo que não é diferente em nossas vidas nos dias de hoje, a qual nós atravessamos. Temos um objetivo, temos um alvo, que é alcançar o céu, a salvação das nossas almas, e sabemos que o mundo, o diabo, a nossa carne, ela vem ao contrário, nos empurrando ao contrário do nosso objetivo. Glórias a Deus. E nós temos que acreditar, irmãos, como aqui um dos discípulos se destacou acreditando. Ele foi mais ousado do que os outros. Todos clamavam pela misericórdia de Deus. Todos clamavam, mas Saul teve a coragem de descer sobre as águas, ali na direção da palavra de Deus, aleluia, e andar sobre aquelas águas. E não pode ser diferente em nossas vidas. Hoje nós temos que ser ousados, nós temos que nos dedicar mais à oração, nós temos que consagrarmos, jejuarmos, se quisermos, pastor, andarmos por cima das nossas dificuldades, vencendo tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. No início, irmãos, desta história, Jesus andando sobre as águas, diz que Jesus, depois de ficar sabendo de um assunto, ele dispensou ali, ele compeliu seus discípulos a entrarem no barco, ou seja, ele ordenou, ele insistiu, ele forçou que os seus discípulos entrassem no barco. Eu comecei a pensar, pastor, mas por que Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e ele ficou naquele lugar para dispensar aquela grande multidão e ali e orar sozinho? E eu lendo em João, onde está essa mesma história, no capítulo 6, versículo 15, eu vejo que ali aquelas pessoas que participaram da multiplicação dos pães
e participaram da multiplicação dos peixes. Eles queriam pegar Jesus e colocar Jesus como rei. E este não era o objetivo de Jesus aqui na terra. O objetivo de Jesus aqui na terra era que ele morresse na cruz do Calvário, alcançando, aleluia, para nós o perdão dos nossos pecados. O objetivo de Jesus era sofrer, como aqui foi lido em Isaías 53, como a ovelha muda. O objetivo de Jesus não era se tornar rei aqui na terra, mas reinar lá no céu, aleluia, sentado à direita de Deus Pai. Glórias a Deus. E Jesus, vendo que os seus discípulos ali já estavam com seus corações endurecidos, porque também assim eles queriam, ou seja, estavam sendo contaminados pela opinião daquela população, daquela sociedade que tinha se reunido e participado dos milagres de Jesus. Eles ali estão contaminando o seu coração. Jesus os colocou dentro do barco e diz: atravessar para o outro lado, aleluia, do lago, para o outro lado do mar da Galileia. E ali ele dispensando aquela multidão, aleluia, dispensando todos eles, ele foi orar, subiu ao monte e foi orar sozinho. Ou seja, quando estamos passando por dificuldade, ou seja, quando estamos passando por tentações, ou seja, quando passamos, irmãos, por água a qual nós achamos que não iremos vencer, nós temos que muitas das vezes nos reservar sozinho em oração. Aleluia, muitas das vezes nós não temos como reunir a igreja, não temos como reunir irmãos, mas nós podemos fazer isso sozinho. E foi assim que Jesus nos ensinou, fazendo desta maneira. E aqui, decorrendo estes versículos, nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus dispensou aquela multidão. Jesus subiu para o monte para orar. E ali nós vamos ver que Jesus, estando no monte, ele tinha, no versículo que eu li, no capítulo 6, versículo 48, e Jesus ali no alto do monte, ele viu que os seus discípulos estavam fatigados a remar. Os seus discípulos estavam cansados. Os seus discípulos, irmão, já estavam se entregando, desistindo, porque eles já não tinham mais força. O seu conhecimento humano não servia ali de nada, pois eles eram pescadores. Eles conheciam todas aquelas águas, aqueles mares, aquelas ventanias. Eles eram conhecedores daquela região, mas daquela tempestade, eles se desesperaram, irmãos, se desesperaram. Quantas das vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas das vezes nos desesperamos diante das circunstâncias? Deixamos de acreditar naquele que nos chamou, deixamos de confiar naquele que nos escolheu, como aqui foi louvado, como deixamos de confiar. Eu lendo esta passagem, eu vi que anteriormente, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 adiante, teve também uma situação dessa parecida, a qual, irmãos, diz que os discípulos de Jesus também estavam dentro do barco. Jesus ali estava no porão daquele barco descansando, pois ele estava cansado de atender multidões realizando milagre. Ele estava cansado, pois estava na sinagoga pregando a palavra. Jesus ali entrou naquele barco para atravessar o mesmo mar, o mesmo lago, a mesma distância. Jesus estava dentro do porão dormindo, e diz que ali, irmãos, a sonda era grande, a tempestade era forte, e chegou até mesmo a entrar água dentro daquele barco. E nós vamos ver que os discípulos se desesperando, recorreram a Jesus, foram no porão: Senhor, nos acorde, senão nós vamos perecer. Mas Jesus estava ali presente, irmãos, e Jesus ali disse: homens de pequena fé. E ali Jesus somente ordenou: acalma-te vento, cala-te mar, cala-te vento, acalma-se mar. Glórias a Deus. E na ordenança da palavra de Jesus, o mar se acalmou. E não é diferente em nossas vidas. Hoje Jesus, ele ordena a teu respeito, ele declara a teu respeito que o vento se calme, que o mar se acalme. Quem sabe você está se entregando, está desistindo. Não desista. Jesus está no barco, e se ele não tiver, deixe ele entrar no barco. Jesus aqui, irmãos, no capítulo 8 de Mateus, versículo 23, Jesus estava no barco. E agora em Mateus, capítulo 14,
Jesus queria algo maior dos seus discípulos. Jesus queria ensinar algo maior para os seus discípulos. Então Jesus ali mandou eles ir para o outro lado. E nós vamos ver que eles foram obedecendo a voz de Jesus. Porque quem é crente, mesmo sabendo que vai passar dificuldade, debaixo da ordem de Jesus, ele obedece. Aquele que confia em Jesus, sabendo que a tempestade vai se levantar, ele obedece a voz e vai e faz. Glórias a Deus. E nós vamos ver, irmãos, que o vento ali era forte. Aqueles homens já se encontravam cansados, desistindo, desanimados. E diz que na quarta vigília Jesus foi ter com eles. Só que Jesus foi ter com eles através do sobrenatural. Jesus foi através da impossibilidade, aquilo a qual ninguém acreditaria. Jamais os discípulos acreditariam ou imaginariam que Jesus iria chegar até eles andando por cima das águas. Ou seja, aquilo que era difícil para os discípulos, aquilo que era dificuldade, aquilo que era luta, aquilo que tinha se levantado, Jesus tinha o controle. Ele andava por cima, ele acalmava somente, aleluia, com seu próprio silêncio, como nós vamos a viver. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus ali chegando, os discípulos, diz que era na quarta vigília. Os romanos, eles tinham por costume dividir a noite em 4 vigílias, ou seja, em 4 períodos. E esse período era das 3 às 6 da manhã, porque o primeiro período era das 18 horas até as 21. O segundo período era da 21 à meia-noite. O terceiro era da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Ou seja, aqueles discípulos tinham saído, né, ainda com o dia claro, ainda com o sol, né, na primeira vigília. Nós vamos ver que aqueles discípulos ali, né, se retiraram, acreditando que esses 10 quilômetros eles iam fazer de boa, ia chegar rapidinho. Mas ali, por algum motivo, se levantou um vento que era contrário. Quando eu vejo aqui, irmãos, falando de vento contrário, eu fui estudar um pouquinho a respeito desse vento, porque eu nunca vi falar desse vento, né? E quando eu comecei aqui a estudar, eu fui ver que tem vários ventos, tipo de vento, né? 4, melhor dizendo, dentro da palavra de Deus. E diz que tem o vento oriental, que seja o leste, que simboliza a devastação dentro da Bíblia. O ocidental, que é o oeste, que é o livramento. O norte, que traz a friagem, e o sul, que traz a calma. Todos esses ventos estão relacionados dentro da palavra de Deus. Quando o mar vermelho foi aberto, Deus soprou esse vento oriental, e diz que ali as águas se dividiram. Mas só se dividiram, pastor, depois que Moisés ele começou a clamar a Deus. E Deus ali diz: Moisés, por que tu me clama? Diz ao povo que marche, ou seja, diz ao povo que anda, diga para o povo que vai em frente, diga para o povo que não tem caminho, mas eu abro o caminho. Diga ao povo que confia em mim, que sou eu que vou dar estratégia, sabedoria, abre porta onde não há porta. É Deus quem abre porta onde não há porta, irmãos. Ali ele estava diante de um mar vermelho, ele estava ali no deserto, e ali o exército de Faraó vinha atrás, ou seja, não tinha para onde eles irem. Mas o nosso Jesus, aleluia, ele sabe de todas as coisas ao seu respeito. E como ali Deus ordenou a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Jesus aqui está dizendo que você tem que marchar, que você tem que continuar para que o mar se abra, para que este vento venha soprar ao teu favor. Glórias a Deus. Vento contrário, irmãos, é um vento que nos impede de chegar onde nós queremos. É um vento que se torna uma parede, como de concreto, irmão, nos impedindo. Mas nós temos Deus, nós temos, né, um Deus que ele abre porta onde não tem. Nós servimos a um Deus que realiza milagres impossíveis. Nós temos um Deus que ele cura aquilo que não está na possibilidade
transforma, que Ele cura. Ele é o realizador dos milagres da vida de cada um que aqui está, como foi na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E ali aqueles discípulos assustados, irmãos, gritando: é um fantasma, porque eles já não tinham visibilidade, eles não enxergavam. Uma porque as ondas estavam grandes, a tempestade era muito forte, e já era escuro, não tinha iluminação nenhuma. E ali ele veio Jesus sobre as águas, eles achavam que era um fantasma. Glórias a Deus, né? E aí entrando aí um pouquinho de superstição, né, na vida dos discípulos. Mas Jesus logo interrompeu essa superstição e disse: calma, sou eu. Aleluia, sou eu vim te socorrer, eu vim socorrer vocês. Eu vim acalmar a tempestade, eu vim acalmar o mar. E aqui ele diz na sua palavra: ele veio acalmar o mar e a ventania ao teu respeito. Glórias a Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, o Pedro aqui ele se destaca, pois ele, quando Jesus disse: acalma, sou eu, e Pedro disse: Senhor, se é tu, manda aí andar por cima das asas para ter contigo. E eu fiquei prestando atenção nesta palavra, e Jesus ali colocou ao meu coração o Espírito Santo, que aquilo que nos aproxima de Jesus, Ele nos concede, mesmo que seja impossível. Aquilo que nos aproxima de Jesus, Ele nos concede, irmãos. Pedro, ele pediu o impossível: Jesus, manda que eu ande por cima das águas para ir ter contigo. E Jesus ali ordenou: Pedro, venha, ande por cima das águas. Ou seja, aquilo que você pede, aleluia, para a sua vida, que te aproximará de Deus, te aproximará da igreja, te aproximará da oração, do jejum, da consagração. Como aqui foi bendito, uma pessoa que um emprego tanto pediu a Deus, e o emprego afastou da igreja. Irmãos, isso só pode ser coisa que não vem de Deus, porque o que Deus nos dá não nos afasta dele. Ou seja, nossa irmã testemunhou que Deus deu um carro. Este carro é para vir na igreja, este carro é para fazer a obra. Este é o objetivo. E tudo aquilo que você pedir, acreditando que te aproximará de Deus, aleluia, Ele vai te conceder. Porque o prazer do nosso Deus é de realizar milagres e maravilhas nas nossas vidas. E nós vamos ver que Pedro, ele pediu o impossível. Enquanto os outros discípulos se calaram, Pedro ali, ele pediu para ir andar por cima das águas, e Jesus ali, ele concedeu. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Pedro, ele não tinha medo de errar. Pedro, ele procurava sempre se aproximar de Jesus. Pedro, ele errava, mas ele tentava. Ele não se acomodava e desistia. Nós vamos ver Pedro em outras situações. Pedro, que nós vamos ver que era um homem impulsivo. Pedro, que era soberbo, era inconstante, era egoísta. Pedro, que era um homem rejeitado pela sociedade, pela tua ignorância. Nós vamos ver quando ele cortou ali a orelha do servo do sacerdote. Nós vamos ver ali quando ele queria com a sua própria espada pelejar contra aqueles soldados que iam prender Jesus. Nós vamos ver que Pedro, aleluia, depois que Jesus foi preso e levado ali para ser crucificado, por algum momento Pedro acompanhava Jesus de longe, mas ele acompanhava. E os outros discípulos, que nós nem ouvimos falar onde estava. Pedro estava longe, sim. Pedro, ele negou Jesus, sim. Mas nós vamos ver que quando Jesus olhou para ele, mesmo de longe, depois dele ter negado 3 vezes, aleluia, ele chorou muitíssimo. Ele chorou amargamente. Ou seja, quando nós erramos, temos que ter a consciência que o nosso Jesus, ele carregou os nossos pecados, ele sarou as nossas enfermidades. Aleluia, temos que acreditar. Glórias a Deus. Nós vamos ver um homem que era impulsivo, soberbo, inconstante, egoísta. Glórias a Deus. Nós vamos ver ele lá no livro de João, capítulo 21, se não me falha a memória.
Quando eles foram pescar depois da crucificação de Jesus, nós vamos ver que ele e mais alguns discípulos foram pescar, e Jesus ressuscitando apareceu ali onde eles estavam. E Jesus ali, aleluia, quando disse, né, sou eu, Jesus, ou disseram, né, é Jesus o mestre, nós vamos ver que Pedro, ele imediatamente tentando vir ao barco, disse que ele vestiu as suas vestes e mergulhou dentro da água. Ele mergulhou porque ele queria chegar rápido aonde estava Jesus, ele queria chegar à margem aonde Jesus se encontrava. Ou seja, Pedro, ele procurava se aproximar sempre de Jesus. E nós vamos ver que logo depois desse episódio, que Jesus ali chamou a Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Por 3 vezes Jesus perguntou. E ali, irmão, nós vamos ver que depois de tudo isso que Pedro passou, Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida da minha igreja, cuida da igreja primitiva. E Pedro cuidou bem, pastor. Pedro, ele foi transformado em um homem corajoso, um homem de sabedoria, um homem de alegria, um homem de humildade. Nós vamos ver que, como foi lido aqui, a respeito dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Aleluia. Pedro antes só tinha fruto da carne: a soberba, a inveja, a raiva, o ciúme, a intriga. Mas depois dele, quando nós vamos ver que Pedro, ele se tornou um homem de sabedoria, ele se tornou um homem alegre, humilde, corajoso, de amor, um homem de fé, um líder, um homem maduro. E é assim que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, todos os dias, a qual nós colocamos os nossos pés para dentro da igreja. Glórias a Deus. Nós vamos ver por algum momento, quando Pedro andou, depois desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Nós vamos ver que por um momento ele se distraiu com os ventos, por um momento ele tirou o olhar de Jesus. E quando nós tiramos o olhar de Jesus, irmãos, nós começamos a afundar, nós começamos a perecer, nós começamos a sofrer, começamos a nos angustiar, começamos a nos afastar. Ou seja, eu não sei até onde Pedro afundou no mar, eu não sei até onde as águas foram em Pedro, mas eu sei que a cabeça dele ainda estava de fora, porque ele clamou, ele disse: Senhor, me socorre. E diz que Jesus, com prontidão, foi lá, pegou pela mão de Pedro e o colocou em pé e dentro do barco, e ali a tempestade se acalmou. Eu não sei até onde as águas estão batendo em você, mas clame a Jesus, peça a Ele. Quem sabe as possibilidades humanas já se esgotou, recorra a Ele, que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. Nós vamos ver em Isaías 43, a qual diz a palavra do Senhor, que nós passaremos pelas águas, mas ela não nos afogará, o fogo não nos queimará. Ou seja, esteja onde você estiver, Jesus está com as mãos estendidas para te socorrer. Não desista, não desanime. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu disse aqui, irmãos, como quando Pedro foi transformado por Jesus, Pedro passou por um processo, como muitas das vezes nós passamos para ser aprovado. Quem sabe você está passando por um processo a qual você tem que ser aprovado. Não pode ser reprovado, você é aprovado para ser aprovado por Deus. Glória a Deus. Pedro tinha que passar por todas essas situações, porque era na mão dele que Jesus ia confiar a igreja. Como eu disse, Pedro, ele cuidou bem, ele ensinou bem, porque hoje aqui estamos nós, irmãos. Hoje estamos nós aqui sendo alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo sacrifício da cruz. Eu que era uma pessoa rejeitada, uma pessoa procurada, uma pessoa que não podia visitar a minha mãe, hoje aqui estou pela misericórdia do Senhor. Aleluia, Deus.
E você também aqui está, porque a misericórdia de Deus tem te alcançado. Eis aqui uma oportunidade para você. E debaixo desta palavra aqui, a qual foi ministrada, eu te digo, aleluia, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Ou seja, quando amanhecer, vem a alegria, vem a tua felicidade, vem o teu milagre da parte de Deus. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Quando aqui a minha esposa louvou, que falava que as águas obedecem a voz de Jesus. E também quando a minha filha leu falando aqui dos frutos do Espírito. E como ainda, irmãos, vai ter a celebração da Santa Ceia, eu já, irmão, está devolvendo a direção do trabalho ao pastor Antônio, agradecendo por aqui estar pelo convite a qual ele tem feito a minha pessoa. Glórias a Deus, estamos congregando ali em Campo Limpo, como ele aqui falou. Glórias a Deus, dia de sábado geralmente estamos liberados. Só quando é Santa Ceia e culto alguma festividade não temos como sair, né? Mas aqui estamos para engrandecer e exaltar ao nome do nosso Deus. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a todos.